E se um enorme pedaço de terra se desprendesse e caísse no oceano, gerando ondas de 30 metros de altura que varresse cidades inteiras? Ou se a explosão de um supervulcão reduzisse tanta temperatura global que nos lançasse em uma nova era do gelo? Ou ainda, se uma criatura venenosa adormecida sob o gelo despertasse, espalhando calor destrutivo por todo o planeta? Isso não é história de ficção científica, mas sim ameaças naturais que podem acabar com a vida humana em um único golpe. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Universo Primal. Hoje falaremos sobre 4 desastres naturais adormecidos que têm o potencial de devastar o mundo. De acordo com cientistas, é apenas uma questão de tempo até esses desastres ocorram. Mas quando exatamente isso vai acontecer? Começamos pelo Glaciar do Juízo Final. Embora seu nome oficial seja Glaciar Tawaites, ele ganhou esse apelido por motivos que você entenderá em breve. Todos sabemos que o nível do mar está subindo constantemente, criando novos desafios para a humanidade. No entanto, a gravidade desses desafios e o tempo que nos resta dependem diretamente do Glaciar do Juízo Final. Localizado na parte oeste da Antártica, esse glaciar é incrivelmente profundo, em alguns pontos chegando a mais de 1 km, uma profundidade maior que a altura do Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Além disso, ele se estende por 120 km, tornando-se o glaciar mais largo do planeta. Com a área de 192 mil km², o glaciar Tawaites é tão grande que poderia abrigar 318 cidades como Mumbai, ou 50 cidades como Karachi. Nos últimos anos ele tem derretido num ritmo alarmante, contribuindo com o aumento de 4% no nível do mar. Mas o maior perigo é sua localização estratégica. Ele sustenta toda a camada de gelo da Antártica Ocidental. O derretimento do glaciar Tawaites poderia desestabilizar essa camada, resultando em um aumento de 3 metros ou 10 pés no nível dos oceanos nas próximas décadas. Isso ocorre porque o glaciar Tawaites está localizado no ponto central da camada de gelo da Antártica Ocidental. Especialistas alertam que toda a estabilidade da camada de gelo da Antártica Ocidental depende do glaciar Tawaites. Se ele não for impedido de derreter, poderá colapsar toda a região oeste da Antártica, permitindo que as águas oceânicas dominem cidades costeiras ao redor do mundo. Entre as cidades mais vulneráveis estão Mumbai, Nova York, Jakarta, Bangkok e Dhaka. Como mostra a animação, a camada de gelo da Antártica é extremamente espessa no centro, resultado de séculos de acumulação de neve. À medida que essa camada central engrossa, peso força as glaciares a se mover em direção ao oceano. Esses glaciares que flutuam sobre a água são chamados de plataforma de gelo. Com o aquecimento global, todo o ar quanto a água estão aquecendo, acelerando o derretimento dessas plataformas de gelo. No entanto, esse processo ocorre em velocidades diferentes nas partes leste e oeste da Antártica. No leste, o nível do solo está acima do oceano, o que impede que a água alcance os glaciares diretamente, resultando em um derretimento mais lento. Por outro lado, grande parte da Antártica Ocidental está debaixo do nível do mar. Isso permite que a água penetre sob as plataformas de gelo, enfraquecendo-as, acelerando o derretimento. Por essa razão, a Antártica Ocidental é considerada a região mais crítica em relação às mudanças climáticas. Para entender melhor, basta observar o mapa topográfico da Antártica. No leste, as áreas em vermelho e amarelo indicam terra acima do nível do mar. Já no oeste, áreas em azul, especialmente o tom mais escuro, mostra regiões abaixo do nível do mar. É nessa área que está localizado o glaciar do Juízo Final. Atualmente, a plataforma de gelo desse glaciar está suspensa sobre o oceano, mas as águas embaixo já se tornaram instáveis. A cada ano, pedaços dessa plataforma se desprendem e se misturam ao oceano, enquanto a água continua correndo à base. Desde 1992, a água do oceano já penetrou
14 quilômetros sob o glaciar. Se esse ritmo continuar, é questão de tempo até que toda estrutura colapse. O glaciar Tawaitz, que já contribuiu para elevar o nível dos oceanos em 4%, está prestes a sofrer um colapso completo. Caso isso aconteça, ele poderá aumentar o nível global dos oceanos em até meio metro. Pesquisadores já identificaram uma grande rachadura no glaciar, algo que não pode mais ser revertido. A questão não é mais se o glaciar Tawaitz irá colapsar, mas quando. Como explicamos antes, isso poderia desencadear uma catástrofe, ativando o derretimento de todas as camadas de gelo da Antártica Ocidental. Se isso ocorrer, os oceanos poderiam subir até 3 metros, forçando a evacuação imediata de cidades costeiras. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, mais de 1 bilhão de pessoas vivem atualmente nas regiões que seriam diretamente afetadas. Essas migrações em massa para áreas mais altas provocariam um grande desequilíbrio econômico mundial. Além disso, o clima global enfrentaria mudanças dramáticas como tsunamis, furacões e inundações, se tornando eventos frequentes e devastadores. Agora, falando sobre o supervulcão de Yellowstone, localizado no Parque Nacional de Yellowstone, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, esse é um dos sistemas vulcânicos ativos mais perigosos do mundo. Diferente de um vulcão comum, o Yellowstone é um supervulcão repleto de magma derretido em proporções gigantescas. Se ele entrar em erupção, as consequências não se limitam aos Estados Unidos, mas afetarão todo o planeta. O supervulcão está situado dentro de uma caldeira gigantesca, que mede aproximadamente 70 km de comprimento e 50 de largura. Isso significa que sua capacidade destrutiva é imensurável, com potencial para causar uma devastação global sem precedentes. Yellowstone é essencial uma cratera gigante formada após erupções vulcânicas antigas. Especialistas acreditam que esse supervulcão entra em erupção a cada 600 a 700 mil anos. A última grande erupção ocorreu cerca de 640 mil anos, precedida por explosões há 1,3 milhões e 2,1 milhões de anos. Com base nesse histórico, é razoável supor que Yellowstone poderia entrar em atividade nos próximos 60 mil anos ou até antes. Se o supervulcão Yellowstone explodir, seus efeitos não serão limitados aos Estados Unidos. Ele devastaria qualquer cidade em um raio de 1.000 quilômetros. Além disso, a erupção lançaria enormes quantidades de cinzas vulcânicas e gases como dióxido de enxofre na atmosfera, provocando mudanças climáticas globais. Nuvens densas de cinzas bloqueariam a luz do Sol por anos, reduzindo drasticamente a temperatura global em um fenômeno conhecido como inverno vulcânico. Essa queda de temperatura afetaria as colheitas, causando uma escassez mundial de alimentos. Mesmo as pessoas que sobrevivessem à explosão inicial enfrentariam epidemias causadas por condições de saúde precárias e destruição. Além disso, a presença de dióxido de enxofre na atmosfera levaria a chuvas ácidas, intensificando a devastação. Relatórios indicam que se Yellowstone explodisse hoje, até 70% da população mundial poderia ser dizimada. Agora, falando sobre o vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de Palma, parte da ilha Canárias, na costa noroeste da África. Essa ilha surgiu há cerca de 4 milhões de anos devido às atividades desse vulcão. O vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, ainda está ativo e representa uma ameaça significativa para o mundo. Nos últimos 60 anos, erupções vulcânicas criaram uma linha de falha, visível até mesmo por imagem de satélite. Essa falha, situada a cerca de 1.800 metros acima do nível do mar, preocupa cientistas que afirmam que uma grande erupção poderia causar danos devastadores. Além do fluxo de lava, há risco de uma grande porção de ilha, pesando cerca de 500 bilhões de toneladas, deslize para o oceano a uma velocidade de 250 km por hora. Esse deslizamento geraria uma enorme quantidade de energia, fazendo com que a água do oceano se erguesse até 1 km de altura, dando início a um fenômeno chamado mega tsunami. Essas ondas gigantescas viajariam em todas as direções por 6.400 km, atingindo regiões como Europa, América e África.
As ondas, que poderiam ultrapassar 30 metros de altura, não apenas devastariam áreas costeiras, mas avançariam profundamente no continente, destruindo infraestruturas e causando um caos generalizado. Especialistas alertam que o vulcão Cumbre Vieja como uma bomba relógio, pronta para explodir a qualquer momento. Embora seus efeitos diretos sejam mais perceptíveis nas Ilhas Canárias, o impacto global seria inevitável. Devido à inclinação e deslizamento para o oeste, estima-se que a costa leste dos Estados Unidos, incluindo cidades como Miami e Orlando, seria duramente atingida. O impacto de um mega tsunami seria devastador, especialmente em áreas costeiras. Agora, mudando de tema, vamos falar sobre permafrost. Cerca de 11% da superfície terrestre está coberta por permafrost, que é o solo permanentemente congelado, com temperaturas abaixo de 0 graus durante o ano todo. Esse tipo de terreno é encontrado principalmente nas regiões polares, incluindo metade do Canadá, 2/3 da Rússia e o Planalto tibetano. Durante milhões de anos, o permafrost permaneceu nessas condições, agindo como um freezer natural que preserva plantas, animais e micro-organismos, impedindo sua decomposição. No entanto, devido ao aquecimento global, a camada ativa do permafrost, a camada superior que congela o inverno e descongela no verão, está derretendo mais profundamente a cada ano. Isso estava expondo matéria orgânica que esteve congelada por milhares de anos. Restos de animais antigos, como mamutes, estão emergindo em um estado de preservação impressionante, quase como eram no momento da sua morte. Quando o permafrost descongela, a matéria orgânica nela começa a se decompor, sendo consumida por bactérias. Esse processo libera gases como dióxido de carbono e metano, que são poderosos gases de efeito estufa. Liberação em larga escala desses gases podem intensificar ainda mais as mudanças climáticas, criando um círculo vicioso de aquecimento global e descongelamento do permafrost. Cientistas alertam que o permafrost contém aproximadamente 4 vezes mais carbono do que a poluição já presente na atmosfera atualmente. À medida que o permafrost descongela, grandes quantidades de gás metano e dióxido de carbono são liberadas. Esse processo já está em andamento e pode levar a um aumento médio de 8 graus de temperatura global, com consequências catastróficas. O aumento da temperatura fará com que geleiras derretem mais rapidamente, perturbando o fornecimento global de água doce e elevando o nível dos oceanos em até 5 metros. Além disso, mudanças climáticas extremas tornarão quase impossível a sobrevivência humana em regiões mais próximas ao Equador. Embora muitos acreditem que o derretimento do permafrost seja um problema futuro, ele já começou. A cada ano, a camada ativa do permafrost está se aprofundando em várias partes do mundo. Um exemplo evidente é a cratera Batagaica, na Sibéria, formada pelo derretimento do permafrost e pelo colapso do solo. Esta cratera cresce continuamente, servindo como um sinal alarmante de um processo que, se continuar, poderá desencadear mudanças irreversíveis no clima global. Esse trecho destaca um ponto crucial. Mesmo que os combustíveis fósseis fossem completamente eliminados hoje, o derretimento do permafrost já está em um estágio irreversível. Cientistas preveem que nos próximos 50 a 70 anos, até 70% do permafrost global poderá derreter. Isso significa que os efeitos do aquecimento global já estão fora do controle humano em uma grande medida. Você que gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Todos tenham a conscientização sobre o tema, que é fundamental para ampliar a discussão e incentivar ações contra os impactos das mudanças climáticas. Até a próxima!